Tarde a todos os alunos dos Bastidores da História, sejam bem-vindos ao ano de 2024 e a gente começa o ano falando sobre a história da Grécia. Eu escolhi, junto com vocês, um livro para que a gente estudasse mitologia. Esse livro eu considero um dos mais, assim, é uma delícia de ler esse livro. A gente começa a ler e envolve, e não é um livro difícil, é um livro que conta a história da mitologia grega, claro que não em todos os detalhes, mas que traz para a gente as informações que são importantes para que a gente entenda um pouco a mentalidade desse homem grego, dessa Grécia antiga. O livro é O Universo, os Deuses, os Homens, do Jean-Pierre Vernant, que é esse daqui, tá? As histórias mitológicas são assim, passando de geração para geração, sem ter um ensino oficial, né? Vamos pensar no Brasil, por exemplo, se a gente pegar a história do bicho-papão, né? Você pega a história do bicho-papão e aí todo mundo tem essa ideia do que seja o bicho-papão, e aí de noite você vai contando a historinha do bicho-papão, a criança tem medo do bicho-papão, e é uma história que vai passando, sem ter, sem ser uma coisa oficial, que estava escrito num livro, é uma coisa que foi transitada pela oralidade, transitada pela palavra. Todas essas histórias da mitologia grega, que é o que a gente está tratando hoje, mas da mitologia em geral, tem um objetivo de ensinar algumas regras, regras de conduta sobre como falar, como agir, como se comportar diante de algumas situações, como se comportar nas situações simples da vida, técnicas corporais, estilos de caminhar, estilos de corrida, nadar, enfim, tudo aquilo que o ser humano é capaz de fazer no mito. Traz uma maneira de mostrar como isso deveria ser feito. Então, de certa forma, o mito é uma escola, vamos dizer assim, não oficial, uma escola que é passada de geração em geração, ensinando como se comportar em uma sociedade. E nos anos 70, de 1970, essa história da Grécia Antiga, a história da mitologia grega, estava super em alta, estava na moda. E aí surgem vários estudiosos, várias correntes, e eles tentam definir o que que é um mito. Porque, na verdade, quando a gente vem lá dos gregos, não existia a separação tão certinha como a gente faz hoje. Isso aí já é uma coisa que foi realizada na nossa era moderna, ou seja, de colocar o que é tragédia, o que é epopeia, o que é poesia, de definir o que é cada coisa. Lá no início do mito era um pouquinho diferente. Então ele pergunta assim, ele nos coloca a pergunta e dá a resposta também sobre o que é um mito. Ou mais exatamente como a gente está estudando agora, o que é um mito grego. É um relato, é claro, mas que a gente tem que saber como esses relatos se constituíram, se estabeleceram, se transmitiram e se conservaram. A forma escrita do mito vai aparecer só lá para frente. No início da história grega, o mito era só oral. Tanto é que quando a gente fala de Homero, e a gente teve uma aula dedicada a isso em dezembro, com o professor Érico, quando a gente fala de epopeias homéricas, não estamos falando de textos que foram escritos naquela época. O texto vai surgir muito depois. Então, essa forma escrita do mito, da mitologia, que vai aparecer em forma de epopeia, em forma de poesia, em forma de tragédia, de história e até mesmo de filosofia, vai aparecer mais no final, ou mais no século VII antes de Cristo, aproximadamente, quando não lá no início da história grega. E o que é interessante a gente pensar também que, com exceção da Ilíada, Odisseia e da Teogonia de Hesíodo,
Todos os textos que nós falarmos aqui ao longo das nossas aulas sobre a Grécia são textos que muitas vezes a gente tem um fragmento escrito por uma pessoa, um outro fragmento escrito por outra pessoa. São textos que não é um livro, que nem a gente está pegando agora para estudar. Não é um livro assim que a gente pega, abre, tá tudo aqui. Não, essa história, essas histórias, vamos dizer assim, elas são montadas a partir de vários fragmentos e são escritas por pessoas diferentes também e com cópias. Então é muito difícil a gente dizer, esse é o texto 100% original. Muito difícil, porque a gente trabalha com fragmentos, né? Textos que vão aparecer de várias formas, através de inscrições, através de cópias de livros, enfim. A exceção para a Ilíada, para a Odisseia e para a Teogonia, porque foram livros muito copiados. E assim a gente tem uma, eh, uma forma completa melhor do que os outros textos. Então, desejo uma boa semana para todos, um feliz 2024, bom retorno para nós e um beijo grande para vocês.